Atenção, você que tem veículo placa final 7, desta quinta-feira, dia de pagar o IPVA. Quem pagar à vista, desconto de 3%, ou então a primeira parcela para quem optar pelo parcelamento. Isso vale para proprietários de carros, caminhonetes, motos, ônibus, micro-ônibus. Para caminhoneiros é diferente. Agora em janeiro, cota única, com o desconto. Quem optar pelo parcelamento, no caso o caminhoneiro, aí só em março a primeira parcela. Aliás, vou repetir aqui a informação para os caminhoneiros. A Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, acaba de conseguir uma liminar para impedir que a ANTT, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, cobre multa pelo valor do frete. É uma vitória para os caminhoneiros, pelo menos por enquanto. E atenção, você nascido em janeiro, fevereiro, que está cadastrado no PIS/PASEP. O dinheiro abono será liberado a partir desta quinta-feira. No caso, o PIS, Caixa Federal, PASEP, Banco do Brasil. Fique atento porque o abono é um salário mínimo, no caso agora, R$ 998. Vamos a Brasília, especialista do governo com relação a PIS/PASEP dá dicas. Como era o saque dessas contas, do fundo PIS/PASEP e como ficou agora? O fundo PIS/PASEP, quando foi criado, ele deixou as seguintes condições de saques: para pessoas com mais de 70 anos, para a pessoa quando atingisse a aposentadoria ou em algumas situações específicas, por exemplo, quando tivesse alguma doença, entrasse em situação de invalidez ou então, no caso de óbito, permitindo que o herdeiro pudesse acessar esses recursos. Isso até o meio do ano passado, quando o governo iniciou em novas medidas. São, em média, quantos beneficiários? Desde o começo do início da medida, a gente atendeu a 28,7 milhões de brasileiros, de trabalhadores. Onde eles podem sacar esse dinheiro? Hoje, as pessoas podem sacar, aquelas que trabalharam na iniciativa privada, podem ir à Caixa Econômica Federal e aqueles servidores e funcionários públicos acessam o seu recurso via o Banco do Brasil. E lembrando que tem um site específico para cada um, Sim, os dois sites foram reformulados com consultas específicas para o saque do fundo PIS/PASEP. E, então, tanto Caixa Econômica quanto o Banco do Brasil estão com seus canais de atendimentos prontos para atender os cotistas. E lembrando que quem já tem conta nesses bancos é automático o depósito. Exatamente. Agora, em agosto, tanto os correntistas do Banco do Brasil como da Caixa Econômica vão receber o seu saque de maneira automática. Há também a possibilidade de sacar no terminal de autoatendimento? Sim, dependendo do valor e dependendo da instituição, cada um tem os seus procedimentos, a pessoa pode sacar até mesmo num canal automático de atendimento. O aconselhável, então, seria, antes de ir à agência, fazer uma consulta na internet. Perfeitamente, porque aí você, de uma maneira mais simples, você tem a informação. Se algum ou outro dado não estiver correto, porque isso é muito comum, a gente tem que lembrar que essas contas foram estabelecidas lá atrás, há mais de 30 anos. Em alguns casos, o cadastro não está atualizado. Então, mas se fosse assim, poxa, eu trabalhei nesse período, eu sou correntista do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica e não recebi o meu recurso, vai lá no banco esclarecer. Às vezes é um CPF que na época não foi registrado e aí rapidamente pode ser resolvido e a pessoa pode acessar seu recurso. Para consultar, é importante portar que tipo de documento? Como agora está liberado para todos os cotistas, um simples RG já permite que essa pessoa se identifique e consiga pedir o seu saque. Mas se ela tiver o seu número do PIS ou o número do PASEP, isso ajuda muito. Então, o ideal é ter um documento de identificação e o seu registro no PIS ou no PASEP. E na hora do saque também essa documentação? Isso, exatamente. Levar ao banco, onde lá ele vai poder registrar. Se tiver alguma imprecisão no cadastro, os bancos vão poder corrigir. E aí, eventualmente, um ou outro caso, a gente pode verificar, pedir uma documentação extra, mas na grande maioria, o RG e o seu número do PIS/PASEP já te habilita ao saque. Haverá calendário de saques, né? Exatamente. Uma vez que a gente está atendendo um volume muito grande de brasileiros, a gente precisou montar um calendário de saques. Então, em junho, nós vamos pagar para aquelas pessoas com idade acima de 57 anos.
No mês de julho há uma interrupção, isso é habitual no fundo PIS/PASEP, todo ano há isso para o processamento da remuneração desse fundo, e no dia 8 de agosto volta-se o pagamento, e o pagamento vai até o dia 28 de setembro para a liberação para todos os cotistas. A nossa primeira participação foi do Felipe Costa, de São Paulo, capital. A participação, então, com questionamento sobre a dúvida exatamente do PIS/PASEP. Por esse motivo, a gente fez questão de colocar essa matéria para tirar a dúvida, porque, conforme já dei a informação aí, Caixa Federal, Banco do Brasil, com o pior nível de atendimento à população, de acordo com o Banco Central. Por isso é difícil. Então, a dica está dada. Nesta quinta-feira, dinheiro estará liberado para nascidos em janeiro e fevereiro, desde que devidamente cadastrados no PIS, no caso o trabalhador tido como comum, e PASEP, o servidor público. Então, o dinheiro estará liberado. O abono é de um salário mínimo. Então, conferir o PIS, Caixa Federal, PASEP, Banco do Brasil, e o dinheiro acaba sendo importante exatamente para movimentar a economia. E atenção à Unimar, a Universidade de Marília, estou recebendo aqui a nota, realiza neste sábado o vestibular para cursos com vagas remanescentes e as inscrições até esta quinta-feira. Interessados em ingressar no ensino superior, ainda em 2019, deverão se inscrever pelo site www.unimar.br/vestibular ou então na Secretaria Acadêmica. Neste vestibular, que será sábado, 9 horas da manhã, no campus da Unimar, serão ofertados 21 cursos de graduação muito bem avaliados pelo Ministério da Educação. E ETEC Antônio Devisati, é o caminho para o mercado de trabalho, o ensino técnico de graça para a população. 1.700 alunos fizeram o vestibulinho. E a expectativa agora, saiu a lista de classificação, os 40 primeiros, então, da primeira chamada, devem fazer matrícula nesta quinta ou desta sexta-feira. Cuidado para não perder o prazo, porque se você estiver aprovado, você vai perder a sua oportunidade. Fique atento, então, procurar a ETEC Devisati. São 9 cursos, cerca de 400 vagas. E tem sido uma realidade. Melhores alunos da Devisati já saem empregados, uma vez que há uma parceria entre a Escola Técnica e empresas de Marília e também da região. Bem, e a Justiça do Trabalho? Corre risco de acabar? Vamos ter neste dia 21 manifesto em todo o país de juízes e funcionários da Justiça do Trabalho contra essa possibilidade que já se ventila com o atual governo. Há risco de se acabar a Justiça do Trabalho? Como ficaria a situação, o amparo para o trabalhador? O ex-ministro do Trabalho, Almir Pazianotto, é totalmente contrário e vai além. Fere-se a Constituição. Para extinguir a Justiça do Trabalho, será necessário alterar toda a estrutura do Poder Judiciário brasileiro. Porque dentro dessa estrutura, a Justiça do Trabalho tem uma série de competências que lhes são atribuídas pela Constituição da República, no artigo 114. Ora, o trabalhador, como um cidadão, ele tem o direito de recorrer ao judiciário quando se sentir lesado ou ameaçado em algum direito. Nós conhecemos o sistema econômico brasileiro, o capitalismo brasileiro, não é? Como surgiu, como evoluiu, como se encontra. Se nós imaginarmos uma vida econômica no regime capitalista sem conflito de interesses entre patrões e empregados, nós estamos sendo tomados por uma doença mental grave, uma utopia incurável,
Mas existe o conflito, é preciso que haja alguma ferramenta para se resolver o conflito. Alguns países preferiram a greve, o que não me parece seja vantajoso. Getúlio criou a Justiça do Trabalho. Criou para evitar o conflito aberto. Então as partes recorriam a um órgão de composição paritária, que na época nem era órgão do Poder Judiciário. Passou a ser órgão do Poder Judiciário na Constituição de 46, isto é, há 70 anos, 72 anos. Bem, se nós extinguirmos a justiça, nem acabamos com a sua história, nem acabamos com os processos. O trabalhador recorrerá a quem para eventualmente defender-se de uma ameaça ou de uma lesão a um direito seu? E, além disso, esse enorme estoque de processos em andamento será remetido para onde? Para a Justiça Comum Estadual, os juízes não vão querer. Para os juízes federais vão rejeitar. Como é que ficamos? Então, é uma proposta de viabilidade impossível, que eu tenho absoluta certeza que a esta altura o presidente Bolsonaro não vai insistir na sua apresentação. Tá aí, realmente é polêmico o assunto e já está gerando amplo debate, ampla polêmica. E vamos ter a manifestação, então, daqui a algum tempo, no dia 21, contra a possibilidade do fim da Justiça do Trabalho. Esse que falou, Almir Pazianotto, uma autoridade na área, inclusive foi ministro. E já que estamos falando na área trabalhista, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. O FGTS foi criado com o objetivo de proteger o trabalhador. É como se fosse uma poupança e você, trabalhador, tem obrigação de acompanhar se a empresa está fazendo o depósito corretamente todos os meses. Vamos até Brasília, especialista dá a dica sobre a questão. Além de poder ser usado na compra de imóveis, o FGTS tem outras possibilidades. O fundo, criado há 52 anos para garantir um tipo de poupança para o trabalhador, também pode ser sacado caso o empregado tenha uma doença grave, como câncer, ou for portador do vírus HIV. Se a conta ficar sem depósito por 3 anos seguidos, o dinheiro também pode ir para as mãos do titular. Se for demitido sem justa causa ou se aposentar, está lá o FGTS para o que ele precisar. Em 2018, mais de 60% dos saques do FGTS foram por demissão sem justa causa, 13% por aposentadoria e 15% para a compra da casa própria. O FGTS é o maior fundo privado da América Latina. Hoje, ele tem um patrimônio de cerca de 500 bilhões de reais. E atende a 2 grandes finalidades. Primeiro, ser proteção financeira ao trabalhador. Ele, caso venha ter uma perda de renda, por exemplo, uma demissão, ele vai poder sacar a sua conta do fundo de garantia. Mas há uma outra finalidade tão relevante, que os recursos do FGTS são aplicados, são investidos em habitação, saneamento e infraestrutura. Tem direito ao fundo quem tem carteira assinada, além dos trabalhadores rurais, temporários e atletas profissionais. O empregado doméstico também pode ser incluído no sistema. Os depósitos são feitos pelo empregador. O valor é o equivalente a 8% do salário bruto. E atenção, o FGTS não pode ser descontado do salário, pois é uma obrigação do patrão. Cabe à Caixa Econômica Federal controlar as contas e o trabalhador deve ficar atento aos valores depositados. E nessa hora, a tecnologia está aí para ajudar. Hoje há um mecanismo já tradicional, que a Caixa encaminha mais de 100 milhões de extratos para a residência dos trabalhadores todo ano, mas novos mecanismos foram desenvolvidos para tornar o trabalhador
fiscal da sua própria conta. E quais são esses mecanismos, né? O especial é o envio através do SMS. E a gente já tem 22 milhões de trabalhadores que já optaram por receber através do SMS as informações da sua conta vinculada. O seu depósito, a sua atualização da conta, né? E até um eventual saque. Mas existe ainda outros mecanismos, a exemplo do aplicativo APP-FGTS, onde mais de 12 milhões de trabalhadores já se utilizam desse aplicativo e podem, por exemplo, obter o status completo da sua conta com todos os lançamentos através de um aplicativo. Mas a Caixa ainda disponibiliza o acesso nas suas agências ou através do seu site, onde o trabalhador pode entrar na internet e obter todas essas informações, né, diretamente, sem precisar comparecer a uma agência da Caixa. Caso o FGTS não esteja sendo depositado, o trabalhador pode procurar uma delegacia regional do trabalho. E se o empregado não está mais na empresa, o caminho é a justiça. Essa é uma realidade recorrente, né? A maior parte das reclamações trabalhistas que tem na Justiça do Trabalho envolve essa questão da falta do depósito fundiário feito pelos maus empregadores. Procurar um advogado e ingressar com a reclamação trabalhista o mais rápido possível, porque existe uma prescrição em relação a esse direito. Então, o empregado, quando ele é desligado da empresa, quando ele é demitido sem justa causa, ele tem até 2 anos para ingressar com a reclamação trabalhista, da data da rescisão do contrato de trabalho. E, recentemente, o Supremo Tribunal Federal declarou que a prescrição para reclamar os depósitos de FGTS não realizados é de 5 anos.